Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais e entrevistas com pessoas envolvidas. Sem controle. Nimitz Hill, Guam. Outrora o local de violentas ofensivas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Por mais de 50 anos, tem sido um lugar de paz. Agora a colina está tranquila, invadida por caçadores e com a quietude normal quebrada pelos roncos de jatos jumbo ao sobrevoarem o local. Todas as noites, pilotos comerciais precisam voar sobre esse afloramento de rocha e terra para aterrissar no Aeroporto Internacional de Agana, em Guam. Os voos vêm de aeroportos por toda a Ásia. Um pouco depois da meia-noite, em 6 de agosto de 1997, o voo 801 da Korean Airlines está a caminho de Guam, vindo de Seul, na Coreia do Sul. O comandante Park Yong-chol, de 42 anos, está nos controles. Ex-piloto da Força Aérea Coreana, Park tem pilotado o 747 há mais de 6 anos. Apenas poucos meses atrás, ele recebeu um prêmio de segurança de voo do presidente da Korean Airlines por ter controlado com sucesso uma falha no motor de um 747 a baixa altitude. Park deveria estar voando para os Emirados Árabes Unidos esta noite, mas uma mudança na escala de voo o colocou no comando desse voo mais curto a Guam. Na aeronave, coreanos, japoneses e turistas ocidentais estão indo para as imaculadas praias de Guam. Guam é território norte-americano, regido pelas leis dos Estados Unidos. A ilha é minúscula, tem pouco menos de 600 quilômetros quadrados, mas há areia suficiente para fazer com que as pessoas venham para cá. Sean Burke, de 24 anos, e sua namorada Wendy Button estão planejando aproveitar ao máximo as praias de Guam. Eles estão voando de San Diego em férias. Sean e Wendy estavam indo para Guam para fazer um pouco de scuba diving, reef diving e, ao mesmo tempo, visitar o irmão dela, que estava na Marinha lá. Ele era médico da Marinha. O voo 801 está levando Barry Small de volta ao trabalho. Ele está retornando a Guam, vindo da Nova Zelândia para um outro contrato de 6 meses como piloto de helicóptero. Mas ele está indo com um peso no coração. Na noite anterior à minha saída, meu pai teve um ataque do coração e eu tive que fazer ressuscitação cardiopulmonar. E resolvi cancelar o contrato para poder ajudá-lo. Mas ele insistiu muito, dizendo que eu devia continuar com meu emprego. O voo está ainda a algumas horas de Guam, quando a noite calma é violentamente interrompida. Verifique a velocidade. Pode ser uma grande turbulência. Instrua a todos para que permaneçam em seus lugares com os cintos de segurança. Senhoras e senhores, aqui é seu copiloto falando. Mesmo um piloto experiente como Barry Small está surpreso. Não houve nenhum aviso dessa turbulência e quem quer que estivesse sem o cinto estaria sem dúvida voando fora da sua poltrona. Os armários estavam chacoalhando e qualquer coisa que estivesse naqueles armários corria o risco de se quebrar. Foi um tremor horrível. Trata-se de uma turbulência violenta, mas a tripulação consegue superá-la. Finalmente o voo retorna ao normal. Está tudo bem. Avise os passageiros. Senhoras e senhores, aqui é seu copiloto falando. Nós saímos da área de turbulência. Tudo bem. Mas isso deixou alguns dos passageiros abalados. Shhh, está tudo bem, Rica. Logo estaremos lá. Senhora, se não se importa, eu vou colocar essa sacola aqui para a senhora.
A tripulação na aeronave limpa tudo. E os passageiros se acomodam para o restante da viagem. Devido à escala de 12 horas em Seul e sem oportunidade de mudar de roupa, eu estava ficando bem desconfortável naquele ambiente tropical e tirei meu sapato só para dar uma relaxada e me sentir mais confortável. O comandante Park e sua tripulação começam a olhar para frente. Eles sabem que há mais tempo ruim a caminho. A chuva estava castigando Guam intermitentemente o dia todo. Na verdade, agosto é o pico da estação de chuvas na ilha. Pequenas pancadas de chuva podem surgir, tornando a visibilidade imprevisível. Naquela parte do mundo, em especial, ocorre o que é chamado de tempestade cartola, uma tempestade muito pequena que se forma a toda hora do dia e dura muito pouco. Assim, isso não iria dificultar a capacidade do piloto de, na verdade, conduzir a aproximação. Só iria obscurecer sua visão por algum tempo enquanto ele estivesse passando por ela. Passava de 1h da madrugada, quando o voo 801 da Korean Air faz seu contato inicial com Kurt Mill, controlador de radar do aeroporto de Guam. Centro de Guam, Korean 801, deixando o nível 410 para 2.600. Korean Air, entendido. A tripulação não é a única a se preparar para a aterrissagem. Depois de mais de 3 horas de voo noite adentro, os passageiros se preparam para o aeroporto. Eu vi as luzes de Guam e sabia exatamente onde estava o aeroporto porque havia estado lá muitas vezes. O comandante Park havia sobrevoado a Nimitz Hill 9 vezes antes, mas dessa vez há uma grande diferença. Em aeroportos por todo o mundo, os pilotos aterrissam com a ajuda de um glide slope, um sistema eletrônico que ajuda os aviões a pousar em segurança. Se os pilotos seguem as direções dadas pelo glide slope, ele os guia até o início da pista de pouso. O farol do glide slope do aeroporto de Guam havia sido retirado para manutenção completa. Sem o transmissor do aeroporto, o indicador do glide slope na cabine de voo é inútil. Aterrissar sem o glide slope é raro, mas acontece. Em Guam, a previsão para que o transmissor esteja operando é de mais de 2 meses. Mas navegação com dificuldades é apenas parte do problema. O comandante Park está combatendo a exaustão. Eles nos levam a trabalhar ao máximo. Dessa forma, economizam o hotel com a tripulação na cabine e eles aumentam ao máximo as horas de voo. Nossa, eu tô com muito sono. Agora, quando o avião se aproxima de Guam, nuvens e chuva bloqueiam seu caminho. Comandante, as condições em Guam não são boas. Tá chovendo um bocado. Já se passaram várias horas desde que Park e sua tripulação deixaram Seul. Agora a chuva está tornando esse voo noturno mais difícil. Cansado e lutando contra as condições atmosféricas, o comandante começa a aproximação final até o aeroporto. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Desastres Aéreos, no Nat Geo. 6 de agosto de 1997, quase 1h30 da manhã. No voo 801 da Korean Air, um cansado comandante está se preparando para aterrissar no aeroporto Agana, na ilha de Guam. Na aeronave, 237 passageiros se preparam para começar suas férias ou voltar ao trabalho. A não ser pela turbulência, o voo foi completamente normal. Fizemos nossas refeições e foi um voo normal sob todos os aspectos. À medida que o jato se aproxima de Guam, uma tempestade se interpõe entre o avião e o aeroporto. Está difícil enxergar. O capitão quer fazer uma ligeira mudança de curso para evitar o pior das condições atmosféricas. Solicite desvio de 32 km à esquerda enquanto descemos. Torre de controle de Guam, Korean 801, solicita desvio de 16 km à esquerda da rota. Korean Air 801, entendido. Desviando-se ao redor da cobertura de nuvens, o comandante Park se esforça para conseguir uma visão clara de sua aproximação. E finalmente ele vê o que estava procurando.
É Guan. Guan. Ótimo. Hoje o radar do tempo nos ajudou bastante. Korean Air 801 liberado para aproximação. Pista de pouso 6 esquerda. Glide Slope inoperante. O controlador Kurt Meyer lembra a tripulação que o glide slope do aeroporto está inoperante. Ele normalmente os auxiliaria a encontrar a pista, mas como está em reparos, não está enviando quaisquer sinais. E então, com a tripulação no meio de sua sequência de aterrissagem, uma coisa inesperada acontece. O glide slope parece voltar a operar. É o glide slope funcionando. É o glide slope. Sim. Sim, está funcionando. Por que está funcionando? É um momento confuso. Insegura quanto ao que está acontecendo, a tripulação continua a se preparar para a aterrissagem. Sex verificada. Abaixada. Verificado. Aproximando-se 1.400. Como as condições da glide slope não eram boas, precisamos manter 1.440. Faça isso. Ok. A 1h40 da manhã, o controlador de Guam, Kurt Meyer, mais uma vez faz contato com a tripulação. Korean Air 801, contate a Torre de Agana, 18.1. Ele passa o avião para a torre do aeroporto e diz adeus em coreano. Anion, Higaciel. Shigahai Pisio, 181. É a última vez que ele irá falar com a tripulação do jato. O sujeito que trabalha aqui provavelmente foi soldado na Coreia, com certeza. Torre de Agana, Korean Air 801 para interceptar localizador 6 esquerda. Korean Air 801, Torre de Agana, pista 6 liberada para aterrissagem. Korean 801, entendido, liberado para aterrissagem 6 esquerda. Flaps 30. Flaps 30. Enquanto o avião desce, nuvens e chuva se aproximam. Eles perdem contato visual com o aeroporto. Olhe com atenção. Senhoras e senhores, estamos nos preparando para aterrissar no Aeroporto Internacional de Agana, em Guam. Por favor, voltem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, apertem seus cintos e preparem-se para a aterrissagem. Ativar 170 metros. Ativado. À medida que o avião se aproxima do solo, a tripulação espera ver o aeroporto a qualquer momento, mas a chuva dificulta a visibilidade. O glide slope não está funcionando. Ligue o limpador. Então uma voz computadorizada enche a cabine de voo. 150. É o sistema de aviso de proximidade do solo que informa a tripulação que estão a apenas 150 metros de altura, mas eles ainda não conseguem ver a pista de pouso. Eu já fiz esse voo antes, muitas e muitas vezes. E quando eu calculei que estávamos a cerca de 30 segundos da aterrissagem, eu me abaixei e calcei os sapatos. 60. O avião está agora a apenas 60 metros acima do solo, mas ainda assim a tripulação não consegue ver a pista. O tempo está rapidamente se esgotando. Vamos fazer uma aproximação perdida. Não está à vista. Não está à vista. Aproximação perdida. Dê a volta. Dê a volta. Flaps. Trinta. 15. 12. 9. Eu não fazia ideia, pensava que ainda fosse apenas uma aterrissagem normal. E a aeronave continuava. Estava desacelerando mais depressa do que o normal, mas nada que me assustasse.
E então as coisas começaram a ficar muito sérias. A aeronave estava começando a se partir. Eu fiz força para me levantar, para olhar, e havia garrafas, sacolas, tudo que você pode imaginar caindo. A única maneira que encontro para descrever isso é como se 1000 aviões aterrissassem todos de uma vez. Em uma colina coberta de bosques em Guam, um avião despedaçado finalmente para. Eu estava com muito medo de soltar meu cinto de segurança naquele momento, porque estava esperando por um outro sobressalto sobre uma outra ravina ou o que quer que fosse acontecer em seguida. Por milagre, Rika Maksuda, de 11 anos, sobreviveu e está praticamente ilesa. Mas a mãe está presa e ferida. Mamãe! Socorro! Barry Small também está ferido e aterrorizado pelo fogo que está se espalhando pelo avião. O fogo começou na parte da frente e continuou da frente para o fundo, na minha direção. Não havia luz no piso ou qualquer coisa assim, mas o fogo era tão intenso que não havia problema em ver para onde eu estava indo. Korean Air 801, Torre, está me ouvindo? Todos na cabine de voo estão mortos. Mas as autoridades do aeroporto ainda não têm ideia do que estava acontecendo a bordo do voo 801. Ferido no acidente e desesperado para escapar do avião destroçado, Barry Small vai cambaleando até uma abertura na cabine. Eu passei por 5 poltronas e então havia uma distância de uns 2 metros até o solo. A parte de baixo do avião havia sumido completamente. Eu passei por um obstáculo por onde eu tinha que passar. Era o único trecho que não estava em chamas. Vai, passa! Vai logo! Mamãe! Rika. Vá. Vá agora. Saia daqui. Vá. Não. Saia daqui. Você precisa sair. Saia daqui. Por favor, saia. Saia. O fogo está se espalhando rapidamente. Enquanto os passageiros se esforçam para sair dali, as equipes de resgate nem ao menos sabem que o avião caiu. O fogo envolveu tanto o senhor asiático como eu, a ponto de me queimar os braços e meu relógio ficou tão quente que estava derretendo em meu pulso e eu tive de arrancá-lo. Minutos antes, Kurt Meyer havia passado o jato de passageiros para os controladores da torre local. Agora ele fica sabendo que ele ainda não havia aterrissado. Aproximação a Gana. O Korean Air voltou a falar? Não. Eu o havia liberado e não sei onde ele está. Não aterrissou? Negativo. Meu Deus. Em minutos, o chefe dos bombeiros de Guam, Chuck Sanchez, está a caminho. Eu pensava, meu Deus, o 747 onde será que está? Está na ilha, está no mar? Qual o nosso plano aqui?
Só há uma maneira para a equipe de emergência chegar até o local do acidente, descendo por uma única estrada de acesso que passa ao lado de Dimitsriel. Enquanto correm para o local do acidente, a equipe de resgate descobre um enorme obstáculo. Um oleoduto havia sido arrancado do solo devido à colisão e havia sido atirado no meio da estrada. Não havia como circulá-lo. Tendo sabido a respeito do acidente, o governador da ilha, Carl Gutierrez, junta-se à equipe de resgate. Departamento de Máquina 7, tira essa coisa do caminho. Vocês aí, peguem os kits médicos e venham comigo. Chegamos ao ponto de aproximação mais perto do local do acidente, que estava acima na colina. E provavelmente mais uns 150 metros colina abaixo, eu disse: senhores, liguem todas as luzes que tiverem para que possam descer e vamos em frente. Começamos a correr ouvindo os gritos, o que podia nos orientar, pois não havia nada, apenas vegetação na lateral da estrada. Em um determinado momento eu o fiz parar. Eu disse: senhor governador, preciso que o senhor tome algumas decisões importantes nesta operação e eu não acho que o senhor deva ir mais adiante. Gostaria que o senhor ficasse deste lado. Não quero que o senhor fique ferido. Deixe fazermos o serviço. E ele disse: não, eu quero ajudar vocês. No local do acidente, as chamas estão devorando os destroços. Impedido pela perna quebrada, tudo o que Small pode fazer é olhar, enquanto as pessoas gritam por socorro. Eu fiquei naquela ribanceira a noite toda. Durante esse tempo, ouvia pessoas chamando em línguas estrangeiras que de início me pareciam bem firmes, pedindo socorro, e depois se transformando em gritos à medida que o fogo ficava mais forte. E depois de algum tempo, o fogo ficou ainda pior e os gritos cessaram completamente. Finalmente, quase uma hora após o acidente, a equipe de Sanches chega ao local. Eu os dividi em 2 grupos de busca e resgate. Preciso que metade de vocês comece do fim da cauda e preciso que a outra metade comece da parte da frente desse avião. E a gente se encontra no meio. Vamos fazer tudo o que pudermos para ajudar os sobreviventes. Mamãe! O governador de Guam, Carl Gutierrez, vê Rika Matsuda sozinha, chamando pela mãe. Não chore, anjinho. Tudo vai ficar bem. Não ousei deixá-la sozinha. Naquele momento, foi como se houvesse uma ligação entre mim e aquela garotinha. E descobri mais tarde que ela tinha 11 anos, mas parecia ter menos. O chefe dos bombeiros, Chuck Sanches, encontra Barry Small no meio da vegetação. Vou tirar minha jaqueta. Ele me deu a jaqueta de bombeiro e a colocou sobre a minha cabeça para me acomodar. O senhor pode ir, eu estou bem. Vamos. Mais tarde ele ficou muito aborrecido porque teve de voltar e porque ficou queimado arrastando pessoas e corpos para fora da aeronave. Estávamos cortando árvores para usar como talas. Estávamos tirando nossos equipamentos de proteção para cobrir os sobreviventes. Estava evidente para a equipe de resgate que para muitos naquele voo eles haviam chegado tarde demais. Mas Sanches não desiste. Ele envia uma equipe de busca para verificar os destroços. Grupo 2, comece na cauda e venha trabalhando. Vamos. O que eu vi foi uma enorme explosão bem onde eles estavam. E eu pensei, perdemos nosso pessoal? Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos. Um Boeing 747 se choca contra uma escarpada encosta em Guam.
apenas poucos quilômetros antes do aeroporto. 254 pessoas estavam a bordo. Equipes de resgate vasculham os destroços quando uma explosão irrompe em meio aos restos do avião. Não havia nenhum radiotransmissor, perdemos todo o nosso contato. Então, finalmente, surgiu alguém. Senhor, estamos bem. Sobrevivemos à explosão. Todos foram encontrados. Foi só ao amanhecer que a equipe de resgate finalmente pode ver a extensão dos danos. O avião escorregou montanha abaixo e se quebrou em diversos pedaços grandes. Apenas 26 pessoas sobreviveram ao desastre. Amigos e familiares estão desesperados em busca de notícias. Muitos corpos estão seriamente queimados. Embora a maioria dos passageiros seja coreana, Sean Burke e a namorada dele, Wendy Button, estão entre os poucos americanos do voo. A milhares de quilômetros dali, as notícias acerca do acidente chegam aos pais de Sean. Ao ouvir sobre o acidente, a madrasta de Sean Burke não sabe se ele está vivo ou morto. Ele poderia ter sido queimado no acidente, poderia estar inconsciente em um hospital local e só queríamos ir até lá e trazê-lo de volta. Isso não saía da nossa cabeça que ele poderia estar lá na encosta da colina. Como Guam é território americano, a responsabilidade pela investigação do acidente está a cargo da Junta Nacional de Segurança em Transportes. Greg Fife é o chefe das investigações. Ao chegar ao local, há mais que se ater, além da grande quantidade de mortos. Familiares em luto estão no local, tornando o trabalho de investigação especialmente difícil. Como investigador de acidente, você precisa deixar suas emoções de lado. É como um médico numa sala de emergência. Você vê toda aquela devastação, você vê uma tragédia diante de si, você ouve todas aquelas histórias tristes, principalmente quando há crianças e pessoas inocentes envolvidas. E como investigador de acidente, você tem de manter essas emoções de lado, porque precisa manter o foco. É preciso mantê-las de lado para conseguir fazer seu trabalho de forma eficaz. Uma das primeiras coisas que fizemos quando fomos ao local foi o que chamamos de pesquisa do local. Precisávamos realmente compreender com que estávamos lidando em meio àqueles destroços e como iríamos conduzir a investigação no local. Durante a investigação preliminar, Fife descobre que pedaços grandes do avião estão praticamente intactos. O avião aterrissou praticamente sob controle. O que houve foi que o piloto basicamente aterrissou o avião nas árvores, naquele terreno. Infelizmente, o local está a 5 quilômetros do aeroporto. Os investigadores encontram vários itens que sobreviveram ao acidente e ao fogo, inclusive a carta de pouso que a tripulação estava usando quando se aproximava do aeroporto de Guam. Os investigadores também encontram a sacola de viagem do comandante Park e descobrem nela um pequeno recipiente plástico para comprimidos. O comandante Park havia recebido uma prescrição médica para uma série de medicamentos, incluindo comprimidos contendo benzodiazepina, um tipo de medicamento em geral usado como sedativo. Os comprimidos e amostras de tecido dos restos mortais do comandante Park são enviados para análise. A carta de pouso se torna parte da crescente pilha de provas. Usando informações do gravador de dados do voo, os investigadores recriam o caminho e a trilha de descida do avião. A inclinação relativamente suave de sua descida sustenta a crença de Fife de que o jato tenha aterrissado na encosta na colina. Entretanto, a rota de voo não deveria ser essa. Korean Air 801, liberado para aproximação, pista de pouso 6 esquerda. Glide Snope inoperante.
Korean 801, entendido. Liberado para aterrissagem, 6 esquerda. A tripulação havia sido informada de que o glide slope no aeroporto não estava funcionando. Isso significa que o comandante precisava de maior controle manual de seu avião. Cabe agora ao piloto voar seguindo um determinado procedimento, como uma descida em degraus, começando com uma determinada altitude, digamos 600 metros. Ao chegar a um determinado ponto, indicado pelo DME, um equipamento medidor de distância, ele começa então a descer para uma outra altitude sugerida. Se a tripulação estava seguindo os procedimentos de descida em degraus, sua rota de voo teria se parecido com um lance de escadas. Mas depois do primeiro degrau, o avião entra em uma longa e lenta descida. Se você não atinge aqueles degraus que o levam para baixo, e aquelas altitudes são indicadas para lhe dar um terreno livre, se não voar conforme o descrito no quadro de aproximação, você corre o risco de voar rumo a um obstáculo ou a um terreno elevado. As gravações de voz da cabine do piloto também foram recuperadas entre os destroços. Fight e sua equipe começam as análises, esperando compreender melhor o que aconteceu na cabine. Uma informação-chave foi descobrir que a tripulação parecia estar cansada. Nossa, eu tô com muito sono. Aquele era um voo fretado, o que os colocava no que chamamos de voar contra o relógio, ou seja, normalmente eles voariam durante o dia, agora eles estão voando à noite. E como é de se esperar, seu corpo lhe diz que você deve dormir quando está escuro lá fora. Os sedativos podem ter agravado uma situação já difícil, mas os resultados das análises do laboratório são conclusivos. Embora tivesse os comprimidos com ele, o comandante não tem qualquer sinal deles em seu organismo. Quando Greg Fife, o chefe das investigações, se volta mais uma vez ao gravador de voz da cabine, ele se concentra na discussão do comandante acerca do glide slope. É o glide slope funcionando? É o glide slope. Sim. Sim, está funcionando. Por que está funcionando? Ele começava a ver que a agulha do glide slope se movimentava um pouco e começava a questionar os demais membros da tripulação sobre o fato do glide slope estar funcionando ou não. É amanhã. Depois de um longo voo, o comandante Park está cansado, talvez confuso e distraído pelas leituras inesperadas em seu glide slope. Ficou bem claro ao se ouvir as gravações na cabine de voo que, na verdade, ele estava concentrado no glide slope. Mas Fife ainda não entende por que o glide slope de Park parecia estar funcionando. Teria havido um problema nesse avião? Ou o equipamento está sujeito a problemas que também poderiam afetar outros jatos? Para descobrir isso, ele chama o especialista em navegação Nelson Sponheimer. Eu passei algum tempo verificando as transcrições, tentando determinar quais eram as questões de navegação, porque um bom avião estava no lugar errado, e investigar a aparente confusão por parte da tripulação, que imaginou, pelo menos durante algum tempo, que o glide slope estivesse funcionando. Sponheimer envia uma equipe de investigadores até Guam. Eles voam sobre a ilha, tentando determinar se os sinais de rádio de uma base militar nas proximidades poderiam ter afetado o avião, levando-os a pensar que o glide slope estivesse funcionando. Receptores de um glide slope podem responder a outros sinais, principalmente quando o sinal de glide slope é inexistente. Se houver sinais falsos no canal e se contiverem as informações corretas, provocam movimentos intermitentes na agulha do instrumento. Ativar 170 metros. Mas os sinais não se manteriam. Assim como um interruptor ligado e desligado rapidamente, o indicador de glide slope daria indicações periódicas de que estava funcionando, mas não por muito tempo. Minha conclusão é que sinais falsos, fossem eles de outros transmissores ou de equipamentos defeituosos no solo, como por exemplo o walkie-talkies, não poderiam provocar um movimento continuado por muito tempo. Se o glide slope não estava funcionando completamente, por que Park teria acreditado que estivesse? E ainda assim, por que ele teria se chocado contra Nimitz Hill? O glide slope não está funcionando. Ligue o limpador. Enquanto os investigadores continuam tentando analisar as causas do acidente, Barry Small tenta compreender por que ele e outras 25 pessoas sobreviveram. Eu fui pegar meus sapatos, nós batemos no solo e, acidentalmente, eu estava na posição perfeita de impacto, como que por milagre.
Engenheiro aprendiz e piloto de helicóptero, Small entende de aviões. Tenho certeza de que há algumas mudanças que poderiam ser feitas na aeronave. Small acredita que o projeto das barras que unem as poltronas nas aeronaves o levou a quebrar uma perna. Por sorte, a outra perna se salvou. Minha perna direita foi para frente e se chocou contra a barra à frente da poltrona e se quebrou. Minha perna esquerda foi salva pela minha mala, que impediu minha perna de ir contra aquela barra. Ainda podendo andar com sua única perna boa, Small escapa enquanto outros continuam presos dentro do avião. Por ser jovem, as pernas de Rika Matsuda são mais curtas do que as de um adulto normal. Sentada normalmente, as pernas dela não teriam sido pressionadas contra a barra durante o impacto. Por isso, ela foi capaz de escapar do avião. Vovó, agora saia daqui! Enquanto a mãe dela morreu. Small também está convencido de que as chamas que primeiro se espalharam pela cabine do voo 801 da Korean Air poderiam ter sido evitadas. Estima-se que naqueles armários superiores haja mais de 462 litros de bebidas alcoólicas a bordo. Se o avião estivesse cheio, teria pelo menos o dobro disso. Durante a colisão, Small acredita que as bebidas alcoólicas do Duty Free misturaram-se ao oxigênio no teto do avião. A combinação inflamou-se com resultados funestos. Um incêndio que ele acredita poderia ter sido evitado. Por que correr esse risco? Álcool e oxigênio. Eu pensava, sabe, para a aeronave é uma questão de segurança e isso é simplesmente uma flagrante infração das regras de segurança. Enquanto continua a se recuperar do acidente, Small está decidido a evitar que o que aconteceu a ele aconteça a outras pessoas. Ele resolveu insistir em mudanças quanto ao projeto das poltronas e à maneira como as bebidas alcoólicas são guardadas no avião. Para Greg Feit, investigador da NTSB, a maior pergunta ainda permanece sem resposta. Como um piloto experiente, recentemente homenageado por sua empresa pelo seu procedimento em questões de segurança, acidenta seu avião faltando 5 quilômetros para o aeroporto. Prosseguindo com a investigação, ele descobre que a carta de pouso que a tripulação utilizava era de mais de 6 meses atrás e desatualizada. Uma indicação de que a tripulação poderia estar melhor preparada para a aterrissagem. Ao rever as práticas de treinamento para a Korean Airlines, Feit descobre mais lacunas na informação que a tripulação recebera. Descobrimos que a tripulação de voo da Korean Airlines teve todo o seu treinamento com base em aeroportos com aproximações onde o DME estava sempre colocado no aeroporto. O DME é equipamento de medição de distância, sinais luminosos eletrônicos que dizem aos pilotos onde eles estão em relação ao aeroporto. Em geral, o último sinal luminoso é encontrado no princípio da pista de pouso. Esse não foi o caso em Guam. O aeroporto estava, na verdade, 5 quilômetros adiante. 60. Esforçando-se para ver através da chuva, Park não tinha condições de encontrar o aeroporto. Perturbado pela inesperada leitura do glide slope, Park usou o último sinal luminoso como um guia, esperando que ele o levasse direto para a pista de pouso. Vamos fazer uma aproximação perdida. Não está à vista. Não está à vista. Aproximação perdida. Dê a volta. Dê a volta. Flaps. É claro que o voo 801 voava a uma aproximação de cerca de 5 quilômetros antes. Em outras palavras, a descida estava acontecendo 5 quilômetros antes. Foi uma aproximação normal, apenas um lugar errado. Acreditamos que, devido ao cansaço e ao tipo de treinamento recebido, quando a tripulação de voo bateu o avião, quando a contagem chegou ao 0, pensavam que o aeroporto deveria estar ali. Um 747 completamente lotado, pesando mais de 200 mil quilos, como um enorme transatlântico, não consegue mudar seu curso rapidamente. 30. 15.
Sem visibilidade devido à chuva e confiando em seu equipamento, a tripulação do voo 801 da Korean Air pensou que estivesse se dirigindo diretamente para a pista de pouso. Quando perceberam que alguma coisa estava errada, já era tarde demais. Dando prosseguimento à investigação, Fife e sua equipe fazem uma descoberta surpreendente. Equipamento que teria dado à tripulação mais tempo para reagir havia sido inutilizado, de propósito. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Em agosto de 1997, a queda do voo 801 da Korean Air provocou a morte de mais de 200 pessoas. O relatório final da investigação do acidente é publicado mais de 2 anos depois. Ele responsabiliza os métodos de treinamento da Korean Airlines e a dependência exagerada da tripulação na automação do jato. Entretanto, o relatório reserva também duras palavras para a FAA, órgão que regula as viagens aéreas nos Estados Unidos. Devido a uma decisão da FAA, um equipamento tecnológico vital e que poderia ter salvado o voo 801 foi intencionalmente desativado. O Sistema de Alerta de Altitude Mínima, ou MSO, é um equipamento padrão na maioria dos aeroportos norte-americanos. Mas em Guam, a FAA fez uma modificação crítica na maneira dele ser usado. O MSO usa radar para observar os aviões quando eles chegam ao aeroporto. Se estão baixos demais, um aviso é emitido pelos controladores de tráfego aéreo, que podem então retransmitir isso à tripulação. Mas em Guam, o sistema continuava dando leituras que não faziam sentido para os controladores. Os controladores continuaram a receber esses avisos sem sentido. Eles projetaram o software e levaram os limites do MSO para mais distante do aeroporto, onde ele não proporcionava qualquer nível de proteção. Em vez de observar os aviões quando se aproximavam do aeroporto, o sistema em Guam os rastreava agora quando eles estavam a mais de 80 quilômetros de distância sobre o oceano. Acho que a melhor palavra para descrever teria sido, e deveria ser, irresponsabilidade, pois você retirou esse sistema que havia sido projetado com nível de proteção não apenas para o controlador, mas tirou a proteção do público que faz viagens aéreas. Para os passageiros e a tripulação do voo 801, a falta do sistema MSO selou seu destino. Se o sistema estivesse funcionando, o acidente poderia ter sido evitado. Sem ele, a tripulação não recebeu nenhum alerta. Os 2 pilotos não queriam morrer, eles tinham família. Ninguém queria morrer. Nós não os culpamos. Eu acho que ninguém queria estar naquela situação. Foi só uma coisa que aconteceu. Para Barry Small, os anos após o acidente do voo 801 têm sido emotivos e frustrantes. O Departamento de Aviação Civil da Nova Zelândia, sua terra natal, reconheceu o perigo em potencial representado pelas bebidas alcoólicas duty-free a bordo. Mas até agora nenhuma política foi mudada. Seu desejo de alterar os desenhos das poltronas também foi ignorado. Demos alguns passos para levar adiante essa ideia e, na maioria dos casos, ela é recebida com entusiasmo, mas sempre acaba no cesto de lixo. E quando falo sobre o desenho da poltrona, as pessoas ouvem, mas não querem saber disso. Sean Burke nunca foi oficialmente identificado como uma vítima do voo 801. Wendy Bunten foi identificada positivamente, mas as amostras de DNA provaram apenas que um homem branco estava no avião perto dela. Bel e eu nunca perdemos a esperança de que Bill tivesse sobrevivido ao acidente, mesmo depois de termos voltado para casa durante 1 ano ou 2. Todas as vezes que o telefone tocava ou que alguém batia à porta, esperávamos uma mensagem no telefone dizendo: "Oi, papai, aqui é seu filho Sean."
Em uma ocasião, vários anos após o acidente, Barry Small teve a oportunidade de dar a Cat Burke e ao marido algum sentido de determinação e uma imagem duradoura de seu filho. Quando o encontramos, ele queria nos dizer que, na parada de 12 horas em Seul, ele estava andando por ali e acabou ouvindo duas pessoas falando em inglês. E ele disse que estavam tão apaixonados que ele não quis interromper a conversa deles. Para o pai de Sean, a profunda tristeza pelo acidente nunca irá embora totalmente. Para mim, a dor pela perda de Sean nunca termina. Não melhorou e nem piorou. É apenas mais um dia. Para todos os outros, já se foi. Eu espero que as pessoas sigam em frente. Mas eu ficarei assim até o dia em que esteja com ele novamente. Para Barry Small também existe raiva, mas também uma incrível gratidão por ter sobrevivido. Muita gente me disse que eu sobrevivi por um motivo. Eu tenho procurado esse motivo já há 9 anos e eu sinceramente acredito que se alguém ouvisse minha história a respeito do oxigênio e das bebidas alcoólicas e a melhoria das poltronas, eu poderei justificar em minha mente que não preciso me sentir culpado por ter sobrevivido. Versão brasileira Centauro.